Bem, estamos aqui no CardioFIS, né? Eu, como fundador do movimento Nova Cardiologia, tenho a imensa honra de estar nessa semana que a gente tem o Dia Mundial destinado às doenças raras no Brasil e no mundo, esse ano, dia 29 de fevereiro, para passar para vocês uma mensagem sobre as doenças raras, explicando o que é isso, né? Traçando o impacto disso na cardiologia e, obviamente, levando a mensagem para os profissionais de saúde e para pacientes. Até porque a gente tem estudado o assunto e se surpreendido. Primeiro, porque são condições que acontecem uma a cada 2.000 pessoas, ou menos, né? Então é um pouco frequente, mas quando somado o número de pessoas no Brasil que podem ter doenças raras, a gente está falando de 13 a 15 milhões de pessoas. E na formação médica é muito heterogênea em relação a isso, né? Então médicos como eu, formado há 4 décadas, não teve uma aula específica sobre isso. E é claro que a gente tem aqui 2 pessoas que são pessoas especiais, que militam na cardiologia, atuam na doença cardiovascular e na pediatria, e a doutora Jane lida também com adultos, e particularmente adultos e adultos idosos, como a amiloidose, e as 2 têm uma história para contar nessa área. Então eu vou estar recebendo aqui 2 importantes convidadas da cardiologia brasileira, e seguramente lideranças femininas em cardiologia. Até porque no dia 8 de março nós teremos o Dia Internacional das Mulheres. E a cardiologia está sendo, não diria sendo reescrita pelas mulheres, mas elas estão enxergando novas dimensões que os homens construíram muito da cardiologia clássica, não enxergavam, né? Então, assuntos relacionados à profissão, à saúde das mulheres, à liderança feminina, nós já começamos, em parceria com a FIS, levar esse tópico no evento do Fórum de Saúde do ano de 2023. E agora nós estamos retornando aqui para discutir doenças raras, algo que impacta crianças, bebês, indivíduos na idade pediátrica, adolescentes e idosos. E a gente precisa romper esse tabu, levando informação e, obviamente, estimulando que pesquisa, assistência e, obviamente, que cada paciente se pergunte: será que eu posso ter um traço ou uma doença rara, já que elas são muito frequentes, e alguém da minha família, e mais do que a gente negar, é procurar esclarecimento, buscar, porque o reconhecimento precoce parece trazer grandes benefícios. Então, aqui, em frente a mim, hoje de verde e branco, né? A professora Áurea. A professora Áurea é professora de cardiopediatria da Universidade Federal Fluminense. Ela recentemente assumiu a liderança dos serviços de cardiologia do Hospital Universitário, da EBC, e da Universidade Federal Fluminense. Então ela tem a responsabilidade de estar cuidando da saúde cardiovascular no setor público, né? Organizar políticas públicas, não só para o município de Niterói, nessa liderança do Hospital no cuidado terciário e quaternário, mas também para toda a região metropolitana 2. E aqui à minha direita, a doutora Diane, né, que seguramente é uma importante liderança cardiovascular. Ela está terminando o doutorado dela na nossa universidade em ciências cardiovasculares, né, e se dedica à área de doenças raras como amiloidose e Fabry. E ela é uma brilhante cardiologista clínica e pesquisadora, está envolvida em pesquisa clínica, né, isso faz parte do DNA dela. Além de ser uma brilhante médica, educadora, mas também pesquisadora. Então vamos começar, né? Primeiro, professora Áurea, como é que é a sua história? Para que serve o teste do pezinho? E o que os pediatras, né, que foram talvez os primeiros médicos a se dedicarem a essa causa, o que vocês têm feito em prol das doenças raras em nosso país e qual a orientação que você daria para os jovens médicos também, que olhem para esse tema e dê atenção. Com você. Então, professor Evandro, a minha história na medicina ela começa através da pediatria, né? Eu sou primariamente por formação pediatra, e a partir da pediatria eu fui cursar cardiologia pediátrica
E já desde muito cedo na própria pediatria, eu já era apaixonada por aquilo que era raro, síndromes genéticas, o que era um pouco ponto fora da curva. E dentro da cardiologia pediátrica é muito interessante que muitas doenças que não são diretamente estudadas e muitas vezes acompanhadas pelo cardiologista pediatra, elas passam a ter uma importância muito grande por comprometer o coração. Dentro do teste do pezinho, por exemplo, uma delas que pode fazer isso com muita facilidade, a fibrose cística, que compromete o pulmão e pode comprometer secundariamente o coração. A própria anemia falciforme, que também é pesquisada no teste do pezinho e que a longo prazo compromete o coração. Então, o que a gente vê nessas políticas públicas, como o teste do pezinho, que engloba aí a pesquisa de 5 doenças, que algumas não são nem tão raras como o hipotiroidismo, mas que tem um impacto muito grande sobre a vida e o desenvolvimento da criança, a sua saúde durante a infância e as consequências para a vida adulta, uma política como essa, ela traz um benefício para a sociedade muito importante. Então, o teste do pezinho, por exemplo, com uma gotinha de sangue espalhada em 3 bolinhas de um papel de filtro, você hoje consegue, a nível populacional, identificar 5 doenças principais. O objetivo do Ministério da Saúde é, passo a passo, ir incorporando novas doenças, de acordo não só com a sua prevalência, mas também de acordo com aquilo que pode ter impacto no desenvolvimento de uma sociedade. Então, para que a gente chegue a incorporar novas tecnologias nesse teste do pezinho, outras pesquisas, a gente precisa compreender um pouquinho do que tem nossa população em cada região do nosso país, em cada cidade. Então, pesquisadores como a Diana, que se dedicam a regiões, estudando especificamente o que a gente encontra em cada região, contribuem muito para que essas políticas possam ser determinadas. Então, cada estudante hoje, cada médico em formação, cada profissional da saúde em formação hoje, ele precisa buscar esse interesse em conhecer a distribuição da sua população, registrar o que ele observa na sua população. Então, trazendo para esse estudante em formação a importância do registro populacional e a importância dele usar ferramentas que possam contribuir para o diagnóstico precoce de doenças que demoram entre 7 a 10 anos para ter um diagnóstico completo. Isso na infância, por exemplo, vai significar toda a fase de desenvolvimento da criança, aquisição de linguagem, aquisição de meio social, convívio social, e isso tem um impacto muito grande na sua vida adulta. Então, quanto mais precocemente nós conseguimos que as pessoas aprendam os red flags, né, as pistas que cada doença rara tem, isso vai fazer não só com que o nosso estudante, como também a população, de um modo geral, possa se identificar dentro das doenças. Se eu posso dar um depoimento em relação a esse trabalho, ao longo desses anos, entro agora próximo dos 30 anos de formada, eu acho que o maior aprendizado que eu tenho é com cada família de raro, que ela vai enxertando para a gente o desenvolvimento, o desenrolar daquela doença, as dificuldades, e isso faz com que outros pacientes se identifiquem e busquem a ajuda. Então, eu já tive pacientes que chegaram para mim porque viram ou ouviram outro paciente comentando o seu diagnóstico e se identificaram. Eu acho que eu tenho aquilo. Então, eu vou buscar aquela pessoa para me ajudar nesse diagnóstico. Quer dizer, essa condição da doença rara, ela quase 80% delas é uma causa genética. 80% delas é uma causa genética. E 20% tem outras doenças, autoimune, doenças metabólicas. Exatamente. E essa doença genética precisa, obviamente, da gente ter testes genéticos. Como é que o Antônio Pedro, ele, que é um hospital público federal, o Sistema Único de Saúde está começando a usar testes genéticos para poder mapear a doença, diagnosticar a doença?
Como é que é isso? Como é que isso tem acontecido? Passa um pouco para a gente sobre isso. Sim, é um projeto interessante, encabeçado pelo próprio Ministério da Saúde, né? É o Renômica. O Renômica é uma rede de genoma humano no Brasil. Na verdade, nós tivemos a honra de ser um dos centros parceiros contemplados, então o Antônio Pedro faz parte desse projeto. Esse projeto ele teve uma fase inicial onde foi a fase que nós tivemos um impulsionamento para principalmente o diagnóstico das doenças cardíacas, né, genéticas cardíacas, e esse processo foi um processo onde nós pudemos abranger um número enorme de famílias com possibilidade de diagnósticos de doenças que comprometem o coração a longo prazo. Então, não só identificar essas pessoas que já apresentavam os sintomas ou alguma pista das doenças, como também mapear a sua família para poder auxiliar nas políticas de prevenção para essas famílias. Então, hoje o Antônio Pedro conta com um ambulatório de cardiogenética, então nós temos não só um serviço, um ambulatório de genética clínica, como também um ambulatório voltado para as doenças cardíacas genéticas. E hoje esse projeto entra numa nova fase, além das doenças que afetam o próprio músculo cardíaco. Nós temos também as pesquisas voltadas para as doenças dos vasos sanguíneos que se comunicam com o coração, principalmente a aorta, das válvulas, dos lipídios. Então, é uma gama de doenças genéticas que podem comprometer o coração e que a gente consegue estudar no nosso ambulatório de cardiogenética. Então, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, para que a gente possa começar a fazer o diagnóstico mais preciso dessas doenças, a gente precisa de ter ferramentas que são os testes genéticos. E obviamente, o Sistema Único de Saúde vai analisando o que funciona para a população brasileira, o que é útil para a assistência, o que é custo-benefício. Né? Então, esse projeto do Renômica, que a gente tem muito a agradecer, né? O Brasil, né? Porque esse projeto é o Brasil inteiro que está participando, e o Instituto Nacional de Cardiologia, a professora Adriana, e junto à doutora Aurora Issa, diretora de lá, e a doutora, né, Helena Kramer. Né? Então, todos eles emanados para aproximar na cardiologia, para as doenças raras também, doenças não raras. Mas o que é interessante é que muitas dessas doenças que tinham um nome comum, né, como é câncer da mama, no passado era um diagnóstico único, assim como o câncer de pulmão. E hoje vai se subdividindo e tem várias doenças raras por terem uma assinatura molecular diferente. Né? Então, a Universidade Federal Fluminense tem esse papel na nossa pós-graduação de criar coisas, levar para a comunidade, e como nós estamos aqui, eu sou coordenador da pós-graduação, ter esse papel social, fiz ter esse papel social também, né? E agradeço muito ao Bruno e ao professor José Vilar e o Rodrigo Vilar por abrir esse espaço para a gente poder estar chamando a atenção de uma causa de pessoas que muitas vezes se sentem sozinhas. Mas quando a gente vai avaliar, a gente vê que tem muita gente no Brasil com doenças raras. Bem, agora, é claro que isso vai mudando o profissional de saúde, que agora ele não só ele tem que ter um mindset, uma cabeça, uma maneira de pensar, que vai personalizando e descobrindo que doença rara é essa, que alteração molecular, e obviamente para poder tratar de uma maneira precisa. Né? A doutora Jane tem estudado, né, e avançado na área da amiloidose. A gente poderia dizer que foi tão importante a gente pegar, às vezes, uma doença rara e começar a estudar e perceber que ela não é tão rara, e também criar uma linha também de novos tratamentos e, com isso, mudar a vida das pessoas. O que a amiloidose cardíaca, como é que isso entrou na sua vida e como é que você hoje, né, que acabou de fazer um livro só sobre amiloidose, um livro de muita importância para a medicina brasileira, sabe, Jane, porque ele é pioneiro no nível internacional, e a gente fica muito feliz, né,
Porque hoje eu recebi a notícia que o Einstein ficou na lista dos 30 melhores hospitais do mundo, né? Eu publiquei isso no CardioFix, porque a gente tem que ter orgulho de quem, brasileiros que vão se diferenciando. E, obviamente, a gente vê com muito orgulho o que você fez, né? Então, explica para a gente como é que a amiloidose, que é uma doença rara, entrou na sua vida, como é que você vem usando esse paradigma da doença rara, como é que isso gerou medicina de precisão e o que você vê hoje, como esses novos tratamentos, o diagnóstico precoce muda a vida dos doentes. Obrigado, Jane. Obrigada, professor, pela oportunidade aqui e a iniciativa FIS. Na verdade, assim, o interesse pelas cardiopatias raras, né, ele vem, na verdade, a longa data por gostar muito de clínica médica. Porque, assim, as doenças raras, no geral, elas são muito sistêmicas e, às vezes, passam por diversos especialistas, né? Hoje a gente está falando na cardiologia, mas se parar para pensar, diversos desses pacientes, eles buscam outras áreas com sintomas clínicos relacionados às outras áreas, então, às vezes, de uma forma mais precoce, e que talvez aquele sintoma específico não chama atenção para determinada doença. Então, na verdade, mesmo antes da medicina, lá na biomedicina, na pesquisa clínica, eu já me interessava em buscar o que tem de novo, né, para tratar melhor o paciente. E na medicina, vendo do meu lado a melhor amiga da minha mãe com amiloidose, a criança, vi a evolução dela como foi, a luta dela com diversos especialistas. O centro de referência naquele momento era o CEPARM, né, que foi o primeiro no Brasil, então com a doutora Márcia Cruz, então que acompanhou essa paciente por muitos anos, e eu vi ali, mesmo antes de pensar na medicina, criança, ela evoluindo com dores, com desmaios, isso falando na amiloidose. Então, assim, até descobrir a questão cardíaca, naquele momento o transplante hepático era a solução, e mesmo assim depois ela desenvolveu a cardiomiopatia, então ali foi o primeiro momento em que eu vi, né, falar dessa doença específica. E, enfim, depois da faculdade, a residência, a questão da clínica médica me chamando a atenção sempre para os sinais sistêmicos, né, que envolviam doenças que afetavam muito o coração, mas traziam essas consequências em outras áreas, na cardiologia e na pesquisa clínica, chegando na residência da cardiologia, que eu mesmo ali me interessei por fazer um mestrado, e tive um incentivo ali do professor Evandro, do professor Cláudio Tinoco, do professor Humberto Villacorta, que é o meu orientador. Então, dali começar a também, além da assistência que eu amo, né, de estar em contato com o paciente, estar também na pesquisa clínica, e dali o primeiro estudo que eu participei, junto do professor Cláudio Tinoco como o principal investigador, o Apollo B, que foi o primeiro estudo com tratamento, né, para amiloidose, que seria um RNA de interferência. Então, foi o meu primeiro momento ali de contato. E o que é um RNA de interferência? O que era nova, a gente está chegando? Hoje, as doenças que envolvem determinadas proteínas como causadoras de doença, então, assim, muitas proteínas que às vezes a gente tem ali que funcionam normalmente, em alguns pacientes, ou de uma forma genética ou de uma forma selvagem, elas não funcionam tão bem por algum motivo. No caso da amiloidose, porque a transtirretina ela fica mal formada, deformada. Então, o RNA de interferência, ele vai atuar não deixando aquela proteína ser formada dessa forma. Então, ele vai cortar o mal pela raiz. Lembrando que hoje, o que a gente tem de mais novo, que está começando esse ano, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, pela Rede DASA, estou iniciando também o estudo de edição gênica na amiloidose. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, começar a chamar esses pacientes. Esse sim atua no gene, né, diretamente, mas esses outros, que seriam essas medicações que estão como uma classe RNA de interferência ou o oligonucleotídeo antissense, ele atua ali diretamente na formação da proteína. Então é uma possibilidade, né, da gente tentar, diagnosticando precocemente, não deixar que o depósito dessa proteína mal ali deformada, ela destrua, enfim, afete os órgãos e gere sintomas, né, que vão tendo uma gravidade ali a longo prazo. Então, o objetivo, como você falou muito bem, em relação ao cuidar da família, né, desse aconselhamento genético, isso é fundamental. A gente não tem uma idade, eu já ouvi muito os médicos falarem, por que você está tão preocupado em fazer esse diagnóstico? Ele já tem quase 90 anos, né? Como olha assim, não, funcionalmente, né, o paciente, por quê? Eu tenho que cuidar da família. Então, independente que eu olhe para o paciente e já ache que está num estágio muito avançado, e que para aquele paciente talvez eu não tenha um tratamento, né, que vá ter uma efetividade e traga uma qualidade de vida importante para esse paciente, eu tenho que pensar que ele tem filhos, que ele tem irmãos, e que a forma genética eu vou poder cuidar precocemente desses
familiares que possam ter a mutação e venham ou não a desenvolver a doença. Então, esse avanço no tratamento, ele vem para isso, vem pensando que futuramente a gente tenha um cuidado melhor para essas famílias e que a gente possa, através dessa tecnologia mais avançada, de um tratamento de edição gênica ou o RNA de interferência, não só para essas doenças, como as de depósito, na amiloidose, como também as doenças filtrativas, como também outras doenças que envolvam também mecanismos também proteicos, enfim, que a gente tenha uma ação efetiva. E daí a gente também pensa em outras doenças como hiperoxaluria primária, por exemplo. São pacientes que, muitos já dialíticos, têm um histórico familiar importante que possa desenvolver uma miocardiopatia, e nesse paciente o diagnóstico precoce vai fazer a diferença no depósito ali calcêmico ali no coração. Então, o que a gente tem que pensar é que todos os red flags, as pistas que a gente tiver para um diagnóstico de uma doença que envolva um tratamento que eu vou mudar a qualidade de vida desse paciente, eu possa realmente pensar, diagnosticar e cuidar da melhor forma possível. Eu acho que esse é o objetivo. Bem, pelo que eu entendi, né, vocês estão chamando a atenção que existe um mindset diferente quando a gente trabalha com doença rara, que os médicos normalmente verificam pressão, glicose, ver se o eletro tem fibrilação arterial, começa um tratamento. E aqui não, quer dizer, aqui você precisa ter uma maneira organizada para chegar a esse diagnóstico. Você vai precisar identificar coisas na história desde o bebê, né? Desde o momento que nasce. Né? Então, uma conexão, né? Muitas vezes o médico pula essa parte, né? Quando você pega um adulto, você já pega, olha, não se preocupa muito como é que foi o desenvolvimento, como é que foi o neurodesenvolvimento, como é que foi, né, andar, as dificuldades na escola, as doenças e os sintomas, né, estranhos que possam ter acontecido com aquele indivíduo. A segunda coisa que vocês chamaram a atenção é que, olhando o jeitão do paciente, quer dizer, características morfológicas dele, eles podem ter alguma pista de ser diferente das outras pessoas. Né? Ou até mesmo naquela família tem um grupo de pessoas muito parecidas, diferente das outras pessoas dentro da família. A terceira coisa que vocês chamaram a atenção é a importância de perguntar sobre a história da família. Então, saber o que aconteceu com o avô, com a avó, morreu precocemente, se teve alguma morte cardiovascular prematura, se teve algum acometimento e a morte precoce, prematura, que parece ser algo comum a essas pessoas. E, obviamente, vocês chamam a atenção que o geneticista clínico é importante. Pelo menos 80% dessas pessoas têm uma alteração genética. E, obviamente, a gente não fica mandando as pessoas fazer testes genéticos, porque pode ter impacto sobre o trabalho, sobre a vida, e obviamente, a gente deve ter o geneticista clínico. Então, trabalhando num time, né? A outra coisa que vocês chamaram a atenção é que, frequentemente, essas doenças vão precisar de um teste genético, né? que obviamente pode estar disponível em alguns centros, pode estar disponível em alguns centros de referência de doenças raras do SUS. Doutor Gênero, isso acontece no Sistema Único de Saúde, tem centros para doenças raras, e isso pode ser, a partir desse momento que eu acho que tem uma possibilidade de doença rara, poder fazer esse encaminhamento? Sim. Na verdade, até hoje a gente tem no Conect SUS, no próprio aplicativo do celular, você tem como ali olhar, pelo menos o próprio paciente pode buscar onde tem um centro de referência mais próximo dele. Claro que hoje a gente tem assim, os maiores, que são os primeiros, em São Paulo, no Rio, como eu dei o exemplo do CEPAM, mas tem centros em formação. Então, hoje, acredito que mais à frente aí a gente tenha mais possibilidades de SUS. Ainda em determinados locais ainda temos dificuldade, né, de acesso principalmente aos testes genéticos, mas hoje a gente também tem algumas iniciativas patrocinadas que nos auxiliam nesse diagnóstico. Então hoje, mesmo você estando num local bem isolado do país, num local que você, longe do centro, você tem como fazer o diagnóstico do paciente buscando essas iniciativas. É uma opção, né, enquanto ainda está longe do centro que possa te auxiliar do SUS. Então essa é uma possibilidade tanto para teste genético quanto alguns exames de imagem que o SUS ainda não tem com facilidade, próximo às vezes do paciente, ou mesmo que esteja numa região metropolitana, mas para o paciente que já tem uma limitação, por doença rara, que já tem uma necessidade de apoio para a locomoção, talvez seja um pouco mais difícil. Então tem como sim procurar. A gente tem que, cada vez mais tem que buscar essas estratégias. Quer dizer, os pacientes vão criando também redes de apoio.
Sim. que é uma coisa importante para a gente. Sim. Né? Então, pacientes com doenças raras, a própria Sociedade de Cardiologia tem um grupo de doenças raras, né? E associações de pacientes vão, obviamente, tendo um papel de levar informação. Exatamente. E, obviamente, ter acesso a benefícios, né, que o governo criou para essas pessoas portadoras de doenças raras, principalmente elas impactam na qualidade de vida dessas pessoas uma série de benefícios. Existe uma política pública de doenças raras que, recentemente, o Congresso fez uma atualização. Então, a gente vê avanços nessa área. Professor Áureo, agora a coisa importante em relação a doenças raras. Então, a gente tem 6 a 8 mil doenças, cada vez mais os testes genéticos vão gerando novas doenças, né? E, obviamente, a capacidade do médico se defrontar com as doenças raras, né? Principalmente quando ele é mais jovem, ele tem menos chance. Tem alguma coisa para facilitar esse médico para fazer o diagnóstico mais precoce? Claro que a gente, cada vez mais a gente vai vendo a tecnologia ajudando o médico, o trabalho do médico, esse trabalho de chegar ao diagnóstico. Você pode trazer para a gente o que você, no seu dia a dia, né, o que você tem aprendido, você que é uma profunda estudiosa em cognição médica e educação médica? Bom, eu sempre trabalho com os meus alunos mostrando para eles ferramentas que podem nos aproximar daqueles diagnósticos que estão muito distantes da nossa vida, né? E, curiosamente, nós temos 2 ferramentas gratuitas, acessíveis a qualquer profissional médico, qualquer profissional da saúde, na verdade. Uma delas é uma iniciativa chamada Orphanet, O-R-P-H-A-N-E-T. A Orphanet é um modelo onde você pode ali aprender um pouco sobre doenças raras. Você vai buscar, existe lá uma lista de doenças raras, você vai aprender um pouquinho sobre ela. Hoje eu ouvi a Diane falar sobre amiloidose, não compreendi o que é, eu vou lá aprender um pouquinho sobre a amiloidose, os red flags que a gente sempre frisa, para aprender a diagnosticar a amiloidose. Mas, de repente, eu estou diante de um paciente que eu enxergo algumas coisas diferentes, mas eu não sei que doença é aquela. Então, hoje, dentro dos sites de busca, um deles comumente utilizado pelas equipes de saúde é o PubMed. Dentro do PubMed, nós temos uma vertente voltada só para as heranças mendelianas, quer dizer, aquilo que está lá no nosso DNA, aquilo que está lá escondido na gente. E se eu digitar ali vários termos, então encontrei um paciente que tem os olhos muito separados, o cabelo um pouquinho mais para trás do que a posição normal, as orelhas mais para baixo. Eu digito todas essas características e ele fornece para mim uma lista de possibilidades que eu vou aprender, né? Eu vou abrir cada uma daquelas doenças, tem uma breve explanação, eu vou aprender um pouco sobre cada uma delas e vou tentar auxiliar meu paciente dentro daquele conteúdo novo que eu aprendi. Existem outras ferramentas não gratuitas, sem nenhum conflito de interesse. Existem aplicativos médicos desenvolvidos em universidades fora do país. Um deles é o Isable Healthcare, é um aplicativo onde qualquer estudante mesmo pode ter no seu celular. Ele serve mundialmente, porque você vai digitar ali a região que o paciente vive, a média de idade dele, as características que ele tem. E o interessante desse aplicativo é que ele não só te orienta com as doenças raras, como também com as doenças comuns. Nas doenças raras, ele vai colocar os principais red flags que você vai procurar no paciente. E nas doenças comuns, um contexto geral, uma explanação geral de como aquele paciente se encaixaria. Então, hoje, eu acho que é uma ferramenta para que a gente ensine para o estudante a ter acesso desde cedo, mas que para aquele colega do consultório também, que muitas vezes não tem um acesso frequente nem facilitado à busca de uma informação mais up-to-date, né? Ele pode lançar mão desse tipo de ferramenta cognitiva que não vai deixar um paciente com um diferencial de fora do diagnóstico. Eu acho que isso tem um impacto muito grande na carreira, na formação pessoal e tem um impacto maior ainda para a vida daquele paciente.
Extremamente importante isso. Quer dizer, o exemplo que você está falando é a nossa famosa Isabel. Isabel Health. Que seguramente todos os médicos nos Estados Unidos, jovens que dão plantão, alunos de graduação no internato nos Estados Unidos, eles usam essa ferramenta para chegar ao diagnóstico, que é um processo cognitivo que a gente espera que a inteligência artificial vá cada vez mais ajudando. E a gente possa ter uma Alexa que vai, olha, quem sabe esse indivíduo tem isso. Mas é um desafio. A pessoa, muitas das vezes, tem essa condição de uma doença rara e pode ter pouco sintoma. E se realmente a gente não alerta, né, e obviamente um médico que encontra um caso mais grave possa fazer essa busca na família, né? E às vezes você tem regiões no Brasil, como regiões do Nordeste, né? Também ambientes de casamentos consanguíneos. Então, determinadas comunidades que têm um casamento entre primos, né? Você pode ter uma maior taxa, porque esse fenômeno de indivíduos ser um raro, ter uma doença rara, é uma variante genética, muitas das vezes. É claro que algumas doenças autoimunes, elas são raras também, né? E aqui a gente está conversando com os reumatologistas, né? e imunologistas, né? Porque existem algumas alterações nas células de defesa. O indivíduo tem baixa defesa, tem que viver numa bolha, né? Algumas formas de câncer são condições raras. Então a gente está falando de um problema que hoje é da sociedade, né? Talvez se juntar todos os raros do Brasil tenha 13 a 15 milhões de pessoas. E os remédios para essa área são chamados drogas órfãos, medicamentos órfãos, muitas vezes medicamentos de alto custo.